Tem uma galerinha já conectada. Que bom que a Sil conectou para me avisar. Eu tô fazendo a transmissão aqui do meu celular, então eu tô um pouco sem saber o que tá acontecendo. Então, se tiver algum problema no som, vocês podem mandar no chat aí que vocês acabam me avisando, me ajudando também, tá bom? Mas vai dar tudo certo, vamos seguir aqui. Esse é o treinamento prático da palavra. E a ideia é que a gente começou ali, né, em Gênesis, a partir do capítulo 1, e vai seguindo. E nós queremos ter vocês, né, juntos aqui, e esse tempo de estudo mesmo para nos desafiar a conhecer e a praticar a palavra. Então, eu queria desafiar você que está aqui conectado a encaminhar esse link para alguém que talvez nem seja cristão, ou que seja cristão de outro lugar, de outra igreja, que talvez não esteja no discipulado aqui na Nazareno Central, mas, né, que Deus vai colocar alguém aí no seu coração para que você traga essa pessoa para esse tempo. Vai ser um tempo precioso, onde nós vamos conhecer e praticar a palavra, aplicar os princípios para que a gente possa, no nosso dia a dia, colocá-la em prática. Então, esse é o seu desafio, é o meu desafio. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia aí em Gênesis. A gente parou falando um pouquinho ali sobre Abrão, né, e Ló, né, o nome de Abrão ainda não tinha sido trocado, né, porque a gente vai ver que Deus faz uma alteração, né, no nome dele, coloca de uma forma diferente ali, a partir de um momento específico da vida dele ali, e só que havia alguns outros processos ainda que ele, né, estava vivendo antes que isso acontecesse de fato. Então, nós vamos seguir, como eu falei, a nossa ideia é estarmos juntos aqui no estudo da palavra, e à medida que a gente vai meditando, a gente vai pegando princípios para colocar a palavra em prática. Então, esse é o seu desafio aí. Lembrando que a gente que está aqui inscrito no discipulado, todos vocês, né, que estão inscritos, vai ter um momento específico que a gente vai pedir para vocês registrarem a presença, mas se você está aqui conectado, talvez só está assistindo o treinamento, mas não está participando do discipulado, se você é de Campinas, a gente deixa o convite para você vir para o discipulado, se inscrever e participar de tudo, mas se você não é, fica à vontade, participa com a gente, e aí essa questão da presença não é algo que é específico para você, tá bom? Mas o treinamento é para todos nós, que a gente possa aproveitar esse momento, tá? Então, eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia, a gente parou no capítulo 13 de Gênesis, né? E eu finalizei ali na semana passada falando, né, que havia algo específico ali que marcou, né, essa caminhada de Abrão com Deus, e Ló, né, que era o sobrinho de Abrão que estava indo ali junto, mas teve um momento específico que Ló precisou ficar para trás, e ele tomou uma direção diferente de Abrão, né? E a gente vai perceber que depois disso, né, a promessa que Deus já havia sido feito ali para Abrão foi falada novamente de uma forma mais forte até e enfática, né? E a gente lê o capítulo 14, o versículo 14 do capítulo 13. Mas seguindo aqui a leitura, né, a gente não vai, né, infelizmente, ter tempo suficiente para nós lermos versículo por versículo todos os capítulos aqui no tempo de treinamento. Mas o nosso desafio para você é que isso aqui gere, né, no seu coração sede e fome da palavra, para que você se aprofunde, né? Então, palavra, esse desafio também aqui é para você, porque a Bíblia é a palavra de Deus, então é muito importante que eu e você conheçamos, né? Não sei se você já leu toda a Bíblia na sequência, esse é um desafio importante para mim, para você, para a gente praticar, né? Tem alguns pastores nossos que ele fala, ó, eles têm uma rotina, né, de leitura e que inspira mesmo, porque anualmente, né, eles leem, releem, e a palavra sempre é viva, né? E sempre tem algo a depositar sobre as nossas vidas. Então, que você possa ser desafiado aí a ler a Bíblia, né? Se você ainda não leu a Bíblia toda, eu te desafio a ler primeiro o Novo Testamento todo, começando ali de Mateus, indo até Apocalipse, e depois, né, você retome e faça a leitura de Gênesis a Apocalipse. Tenho certeza que o Senhor vai ministrar algo precioso sobre a sua vida e que você não vai ser mais a mesma pessoa, né? Quando nós nos colocamos assim, né, de uma forma aberta diante da palavra de Deus, ela nos modifica à medida que nós nos dispomos a praticá-la. Então, esse é o meu desafio, que você possa se apaixonar aí pelas Escrituras
e permitir que Deus transforme sua vida, sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de agir, e o fruto, né, disso vai ser visto não só por você, mas pelas pessoas ao seu redor. Então, nós estamos no capítulo 13 de Gênesis, falando um pouquinho sobre Abrão, e aí esse chamado de Deus, né, para Abrão, que foi muito específico, que a gente falou na semana passada, e Abrão foi, né, ele tomou uma atitude de fé, de alguém que confiou na proposta de Deus e foi, mesmo sabendo para onde, ele não sabia exatamente, né, para onde ele estava indo. No texto bíblico fala, ele foi sem saber, né, mas ele foi, né, e o Senhor estava com ele. E aí no capítulo 13 a gente percebe que houve essa questão, né, de que Ló realmente ficou para trás e foi para uma outra direção. Isso foi feito, né, eu até desafiei vocês a lerem o capítulo 13 e 14, né, para vocês verem que foi feito de uma forma correta, sabe? Abrão honrou Ló até o último momento, era o sobrinho dele ali e tal. E a gente vai perceber, né, que quando o Senhor nos chama e nos desafia a venciar, a nos posicionar, a gente não precisa fazer de qualquer maneira, né? O posicionamento é um posicionamento de alguém que sabe entrar e sair, né? Porque o Senhor guarda a nossa entrada e a nossa saída nos lugares, nos ambientes, nas situações. Então, se nós estivermos apegados com Deus, ainda que seja um momento difícil, né, aqui de onde você se posiciona em relação a finalizar um ciclo, né, na sua vida, exige força para que você se posicione dessa maneira, mas ao mesmo tempo a paz e a sabedoria, o discernimento que o Espírito Santo de Deus nos dá, né? E a gente vai perceber que Abraão teve isso, né? E aí, né, depois que ele realmente decidiu caminhar da forma como o Senhor tinha chamado ele, do Senhor reafirma a promessa. E aí, a gente vai ver agora os próximos capítulos um pouquinho mais sobre o que aconteceu com Abrão, né? Saiu e da terra da parentela dele, foi conforme o Senhor havia chamado, para a terra que Deus ainda ia mostrar. Nessa caminhada, obviamente, o tempo foi passando, né? E aí, aparentemente, né, aquilo, a promessa, todo o chamado, isso foi, tipo, ficando na memória de Abrão, mas ele ficou, tipo assim, tentando perceber, nossa, mas não tô vendo nada acontecer. E aqui é algo que eu e você precisamos refletir, né? Que muitas vezes nós, né, no momento de partida, nós temos todo aquele entusiasmo, né? No começo da nossa caminhada com Deus, no primeiro amor de quem acabou de entregar a vida para Jesus, e já decidiu também se batizar, desceu as águas, esse primeiro amor, esses primeiros anos ali da vida com Deus, é natural nós termos, né, toda aquela expectativa na promessa, naquilo que o Senhor nos chamou a fazer, e estarmos de uma forma mais intensa, assim. Mas, à medida que o tempo vai passando, a tendência humana, né, que não é algo humano mesmo, da nossa própria natureza caída, é olhar para as circunstâncias, né? Até porque as promessas de Deus para nós têm a ver com o reino de Deus e que são coisas invisíveis aos olhos humanos, né? Até que elas tomem de fato uma forma que os olhos possam ver, é algo invisível, né? E o que é visível, muitas vezes tenta roubar, né, a cena e o nosso foco. E aqui é interessante, porque no capítulo 15 de Gênesis, eu vou ler aqui os primeiros versículos, que o Senhor ainda continua, né? Então ele chamou Abrão e ele continuou ali, né, chamando Abrão e direcionando ele. Mas olha o que acontece, versículo 1 do capítulo 15. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão. Em uma visão, ele disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo, e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Uma vez que não me destes filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. Versículo 4. O Senhor lhe disse: Não, não será o seu servo. Você terá seu próprio filho, e ele será o seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Versículo 6. E aqui é interessante, porque quem estava aqui na semana passada, a gente leu a promessa inicial que Deus fez a Abrão, e depois ele reafirmou no momento que ele se separou de Ló. E aqui já é um terceiro momento falando do Senhor, desse diálogo de Abraão com Ló.
de Abraão com Deus, na verdade. E aqui é interessante porque a gente percebe que Deus chamou Abraão para reafirmar algo, né? Eu estou com você, não tenha medo, sua recompensa vai ser grande. Só que agora, depois de um tempo, né, já tinha passado algum tempo ali, Abraão já estava incomodado, porque ele falou: que promessa é essa, né? Que eu não estou enxergando, não estou percebendo, parece que não tem nada acontecendo. E é interessante, né? Porque às vezes a gente pode falar, poxa, Abraão, né? Deus estava ali te falando para você seguir. Mas muitas vezes eu e você temos esses mesmos questionamentos, né? Que ele teve, colocou aqui diante do Senhor. Porque ele estava vendo o tempo passar e ele falou, poxa, como que eu vou através de mim vai vir uma grande nação, eu não tenho nenhum filho, como que descendente que eu tenho para gerar essa nação, né, que era a promessa original? E aqui é interessante, né, e eu queria que você pudesse pensar, né, será que você tem permitido que esses questionamentos, dúvidas, medo, incerteza, insegurança dentro de você questione aquilo que Deus já te falou que vai acontecer conforme a vontade dele, a promessa dele? Então, que eu e você realmente tenhamos segurança de que o que Deus falou, ele faz no tempo certo. Então, ele não se atrasa, ainda que às vezes a gente olhe com a nossa ansiedade, com olhos humanos, né, de pensar, poxa, o tempo está passando, parece que não está acontecendo. Se Deus prometeu algo, ele é fiel para cumprir, né? E aqui é importante eu e você termos essa atitude de realmente entendermos que o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Então Deus tem o momento certo para fazer. E aqui é importante a gente pensar isso. Por quê? No capítulo 16, a gente vai ver que Abrão e a esposa dele, que é Sarai, eles se precipitam. Por que é importante nós mantermos no nosso coração aquilo que Deus nos prometeu e nos apegarmos a essa confiança? Então, peraí, eu estou preocupada aqui que eu não estou vendo nada acontecer, mas primeiro, quem falou foi Deus e ele vai cumprir. E eu preciso ter isso como segurança para que eu não tome atitudes precipitadas, porque no capítulo 16 de Gênesis é um capítulo que mostra a atitude precipitada que Abrão e a sua esposa tiveram, porque eles já estavam ficando velhos. Abrão, a Sarai, né, que é a esposa de Abrão, era considerada estéril, e Deus falou para Abrão que ele ia ter um filho. E aí, Sarai pensou, poxa, então não vai ser comigo, porque eu não posso ter filhos. A essa idade que eu já tô, até agora, nunca gerei nenhum filho. Então, se Deus vai dar um filho para Abraão, peraí que eu vou dar uma ajudada para Deus, né, conseguir entregar a promessa dele. E basicamente aqui, os dois, né, e a responsabilidade que não é só dela, é dele e dela, porque ela apresenta a proposta e ele concorda. Então, ela fez um plano aqui, pegou a escrava dela, que naquela época era comum as mulheres terem servas ali que serviam e cuidavam, e essas pessoas serviam de uma forma como de escravidão mesmo, né? E essa serva de Sarai, ela foi dada a Abraão para que, através dessa serva engravidou, teve um filho, e esse filho, segundo Sarai, seria como se fosse o filho dela. Que a gente sabe que é aquele famoso jeitinho brasileiro que a gente usa aqui, né? É tentar tampar o sol com uma peneira, né? E aqui a gente vai ver como é perigoso para mim e para você quando nós, né, nos desviamos do plano original, quando nós queremos nos colocar na frente de Deus para ajudar Deus a fazer alguma coisa, né? E aqui a gente vai perceber isso, né, que aconteceu isso, de fato. Houve esse momento aqui em que Abrão e Sarai erraram, falharam feio. Por quê? Colocaram a serva no meio de uma história que nem era para ter sido. Essa mulher engravidou, teve um filho que se chama Ismael, é filho de Abrão com a escrava. E aí esse filho, por causa desse ali com as do sofrimento, das coisas que foram geradas de uma forma desnecessária. E isso sempre acontece quando nós nos colocamos no lugar de Deus e tentamos resolver as coisas para que tudo aconteça talvez de uma forma mais rápida, do jeito que a gente acha que deveria, sem esperar que Deus faça da forma como ele quer fazer e que vai fazer. Né? Então, o capítulo 16 de Gênesis é um capítulo para nós aprendermos algo sobre o perigo, né, dessa ansiedade que nos gera
a ser precipitados, né? O perigo de não saber esperar, o perigo, né, de não confiar em Deus a ponto de ficar é, sem ter uma atitude precipitada, né? E eles, infelizmente, falharam aqui. E aí a gente vai perceber que houve isso, né? Essa atitude. E é um exemplo para que nós aprendamos, né? A esperar e a confiar em Deus, mesmo quando tudo não parece estar acontecendo. Se Deus prometeu, ele vai cumprir, ele é fiel para fazer isso. Então, capítulo 16, depois vocês podem ler os detalhes, como foi essa questão de Ismael, a escrava, a esposa de Abraão e a confusão que tudo isso gerou. E até hoje nós temos, né? A gente sabe que tem guerras lá no Oriente Médio, que é justamente a guerra entre os dois filhos de Abraão, dos descendentes deles, né? Os ismaelitas contra os israelitas ali, né? Que vem do lado de Isaac, né? Que é o filho que depois, né? O Senhor trouxe ali para eles como o cumprimento da promessa. E aí, no capítulo 17, a gente vai ver, né? O tempo estava passando e Abraão estava preocupado porque quando a gente lê, olha o capítulo 17, versículo 1, diz assim: quando Abraão estava com 99 anos, ou seja, ele já era idoso, né? E a sua esposa também era alguém de idade avançada e tinha aquela questão, né, dela não poder ter filhos. Então, o tempo estava passando e parecia que não ia dar tempo, né? Que não ia acontecer. Mas quando a gente vai ver dos capítulos seguintes, né? A gente vai ver capítulo 18, 19. Aí, quando a gente chega no capítulo 21, a gente vai perceber o cumprimento da promessa. Ou seja, mais algum tempo passou e aí vai nascer o filho de Abraão e Sara, conforme a promessa de Deus. A gente não tem como se aprofundar nos capítulos anteriores aqui, mas você pode ler depois. Mas aqui no capítulo 21 é o ápice do cumprimento da promessa que o descendente de Abraão viria. E é o filho dele mesmo, não é um escravo, né? É o filho gerado de uma forma legítima com a sua esposa, né? Que era realmente impossível, porque ela era estéril, mas Deus é o Deus do impossível, né? E aí, no capítulo 21, versículo 4, diz assim, ó, no 8º dia, depois do nascimento de Isaac, né, que é o filho de Sara e Abraão, Abraão circuncidou como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaac nasceu. Ou seja, era totalmente impossível, mas Deus fez. Por quê? Porque ele prometeu, né? Então, eu não sei, talvez algum cenário que você está olhando e percebendo que o tempo está passando, aí começa a vir aquela ansiedade, aquela preocupação, e aí vem a sugestão, mas e se eu fazer dessa maneira? Será que não era bem assim que era para acontecer? Tenha paciência e muito cuidado, porque muitas vezes nós nos precipitamos e agimos tomando atitudes precipitadas que vão gerar consequências, né? Como no caso aqui do filho de Abraão que foi gerado, Ismael, ele não era o filho da promessa e isso teve consequências que duram até hoje, né? Existe uma briga sempre entre eles ali, são povos que eram para serem amigos, né? Porque são da mesma descendência, mas para mostrar, né, que o agir de Deus e o agir humano não são da mesma maneira e que nós precisamos ter paciência e saber esperar o agir de Deus, porque o nosso agir, ele é imediatista, mas ele traz consequências que muitas vezes a gente vai ter que lidar, né, com as consequências de atitudes assim para o resto da nossa vida. E se nós tivéssemos simplesmente esperado, não seria dessa maneira. Então, que fique esse entendimento para mim e para você. E aí a gente vai ver, né, que Abraão continuou caminhando com Deus, o Senhor o provou, né? No capítulo 22, a gente vai ver que tem aquela passagem de Abraão e Isaac no Monte Moriá, né? Quando o Senhor pediu para Abraão entregar o filho dele, e ele foi e fez, né? E aí, no último momento ali, o Senhor apareceu e poupou. E já é uma figura também daquilo que Deus foi capaz de fazer através de Jesus por nós, né? Então, Abraão foi impedido ali de sacrificar Isaac pelo próprio Deus, e Deus só estava ali provando a fé, né, de Abraão, mas a gente vai saber, né, que o próprio Deus foi capaz, né, de entregar a vida do único filho dele para nos salvar, porque era necessário que o sangue de Jesus fosse derramado para que nossos pecados fossem perdoados, né? Então a figura de Isaac como um cordeiro que ia ser imolado não foi,
é uma figura que aponta para Jesus no Novo Testamento, a gente vai ver de uma forma mais específica depois, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que de fato foi entregue, cumpriu totalmente o sacrifício. Ele foi morto, literalmente, mas graças a Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele foi ressuscitado ao terceiro dia e com ele nós também. Capítulo 22, é bem conhecido o texto, mas que você possa também se atentar aqui para isso. Então, Isaac é o filho de Abraão e Sara. E aí, Isaac, né, a gente vai seguir aqui na genealogia para a gente fazer as conexões bíblicas aqui dos patriarcas. Então, Isaac é filho de Abraão e Sara. Ele depois gerou 2 filhos, não necessariamente só 2, né, mas a gente vai citar aqui os 2 nomes dos filhos de Isaac que ficaram conhecidos ao longo da história e através deles também continuou a sequência ali da genealogia bíblica dos patriarcas que nós conhecemos. Então, Isaac gerou gêmeos, né? Isaac e Rebeca, né? Eles geraram gêmeos que são conhecidos como Esaú e Jacó, né? Então, talvez são nomes que quando você ouve, você vai falar, nossa, Esaú, Jacó, né? Tipo, você vai se lembrar. Então, a gente vai perceber que no capítulo, a partir do capítulo 25, né, a gente vai ver que nasceu, né, Esaú e Jacó, né? Então, eles nascem ali, os gêmeos. E aí, Isaac, né, foi passando um tempo ali, ele foi ficando velho, e aí houve um momento em que, como Esaú nasceu primeiro, eles eram gêmeos, mas quem saiu primeiro foi Esaú. Então, ele ficou conhecido ali como primogênito, ou seja, o primeiro filho a nascer. Apesar de serem gêmeos, tiveram o mesmo dia de nascimento, mas o horário de um foi um pouco mais na frente do que o outro. Isso significava muito, né? Ali, quando a gente olha essa questão do nascimento, e é algo muito importante, principalmente até hoje. Os israelitas, eles têm bastante isso, né? Essa questão de ter esse cuidado em relação a isso. E aí, o que vai acontecer? Esaú era o primeiro filho, e dentro da tradição ali, por ser o primeiro filho, o primogênito, ele tinha direito a uma bênção, a algo que ele receberia como herança e uma oração, uma direção específica do seu pai, que é Isaac, né? Só que Jacó, ele falou, poxa, quase que eu nasci primeiro, foi só uma questão de minutos ali, não sei, né? E ele traçou um plano juntamente com a sua mãe para ter essa bênção no lugar de Esaú, né? E aí a gente conhece essa famosa história de Esaú e Isaac. Não sei, talvez você já tenha ouvido, que Esaú acabou trocando a sua bênção por um prato de lentilha, né? E aí esses textos você vai conseguir perceber que você consegue ter essa leitura aí dessa questão do prato de lentilha, mostrar essa questão. Capítulo 25 em diante, até o capítulo 27, que a gente vai ver que os 2 irmãos ali estão naquela questão e Jacó, né, queria muito tomar essa bênção para ele. E ele conseguiu, né? Esaú, né, trocou mesmo, e a gente vai perceber que foi todo um plano ali de Jacó, mas Esaú também deixou, né, de lado algo que era importante, né? Nesse cenário a gente até pode perceber, né, que a gente deve aprender a não tomar decisões precipitadas aqui, porque aparentemente o que Esaú abriu mão parecia ser algo tranquilo, né? Os 2 irmãos estavam, aí um dia Esaú chegou com fome em casa, Jacó tinha feito uma comida, que era uma sopa de lentilhas, um cozido de lentilhas, e aí o irmão falou assim, olha, eu quero comer, me dá um pouco dessa comida aí, tô com fome. Aí o Jacó, esperto, chegou e falou, eu te dou se você me der trocar comigo. Eu fico com o direito de primeiro filho, de primogenitura. E aí, Esaú, naquela hora que ele estava com fome, ele chegou e falou assim: tá bom, tranquilo, qualquer coisa. O que me adianta esse direito aí se eu tô com fome? E aí, aparentemente, uma conversa boba, mas que tiveram efeitos reais ali na vida dos dois e mudou o rumo da história, tanto de Esaú como de Jacó, né? Obviamente, Jacó não foi tão bem assim da forma como ele fez toda a situação, mas Esaú também foi tolo, porque ele trocou algo que tinha efeito mais algo eterno por algo passageiro, né? Ele estava com fome, ele poderia ter ele mesmo feito outra comida, alguma coisa assim mais rápida e feito, mas não, ele
simplesmente falou: ah, eu não tô nem aí para esse direito de primogenitura e me dá a comida aí, pode ficar com ele para você. Então, depois você pode ler. E aí a gente vai seguir aqui, né, que Israel, que Jacó, né, então conhecido como enganador, porque ele enganou seu irmão, pegou a bênção no lugar do irmão, recebeu a oração do pai ali, o pai estava meio cego, que é Isaac, né, já estava de idade ali, não conseguiu diferenciar quem era quem, acabou abençoando Jacó, e no final a bênção era para ter dado para Esaú, e aí no final da confusão aqui, né, no capítulo 27, você vai conseguir ver que Jacó roubou, né, a bênção de Esaú, que era o seu irmão. E aí, nessa atitude, a gente vai perceber os desdobramentos, né? Porque houve uma crise, um conflito entre os irmãos ali, né? E Jacó teve que fugir, porque Esaú ficou furioso com ele depois que descobriu que ele tinha recebido a bênção no lugar dele. Enfim, coisas de família, né? E aqui é interessante a gente perceber que durante toda essa situação aqui, Jacó, né, sendo conhecido como enganador, aquele que engana, aquele que faz as coisas talvez não da forma como Deus esperava que ele fizesse. E aqui a gente vai perceber que esse era o nome de Jacó, por isso, pelas atitudes que ele tomava. Mas houve um momento específico na história de Jacó, no capítulo 32, que Deus trocou o nome de Jacó para Israel. Né? Então, em Gênesis, no capítulo 32, versículo 27, né? E aí já tinha passado muito tempo, Jacó agora, ele já tinha ele mesmo sido enganado pelo seu próprio sogro, e aí virou aquela questão, ele mesmo experimentou daquilo que ele já tinha feito, né? E ele, né, ali numa atitude, né, de voltar, né, à sua origem, voltar onde estava a sua família, o seu irmão, porque ele tinha saído de lá fugido pela atitude errada que ele tinha tomado. Nesse retorno, né, o Senhor restaura Jacó ali e faz com que ele deixe de ser conhecido pelo nome de Jacó, que significa enganador, e a partir desse momento Deus trocou o nome de Jacó e falou: agora você é conhecido, vai ser conhecido e chamado como Israel, né? E aí, não sei se você conhece esse nome, né? Israel, né? As tribos de Israel. Esse Israel é o próprio Jacó, depois desse encontro com Deus, né? Eu queria só ler com vocês, Gênesis 32, versículo 27, diz assim: qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó. Jacó, respondeu ele. Ou seja, aqui Deus, Jacó tinha encontrado com Deus aqui, né? No vale de Jaboque. E aí, versículo 28, o homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu. E aqui a gente vai ver que foi estabelecido aqui Israel, né? Jacó foi chamado de Israel, ou seja, tirou o que aquilo que predominava na vida dele, que tinha a ver mais com o passado dele de ser enganador, de tentar conseguir as coisas do jeito dele, né? O Senhor escreve aqui agora, a partir de então, uma nova história. E esse povo de Israel, né, que nós conhecemos até hoje, inclusive temos o país lá, através da descendência de Israel, né? Aí esse povo de Deus foi chamado agora, né, como povo de Deus, né, para viver a vontade de Deus. Então, né, quando a gente pronuncia o nome Israel, né, é um nome muito conhecido, bíblico, e dos tempos atuais também, a gente pensa tomando atitudes precipitadas, fazendo da forma errada ali, tentando enganar seu próprio irmão para conseguir o que ele queria. Quando ele permitiu, né, que Deus, né, atuasse na sua história, a gente vai perceber que houve um momento ali de redenção para Jacó, e Jacó foi chamado, né, de Israel, povo de Deus, né, e a descendência dele ali foi abençoada. E aí é comum a gente, quando a gente falar Israel, a gente pensar nas 12 tribos de Israel. Por que 12 tribos de Israel? Porque, como a gente está estudando aqui a genealogia dos patriarcas, Israel, né, que era Jacó, foi chamado de Israel por Deus, ele gerou filhos e filhas. Mas aqui a gente vai pensar nas 12 tribos pensando nos filhos, né? Que era comum a genealogia seguir a partir da descendência masculina. Obviamente ele tinha filhas também, né? Mas a gente vai seguir aqui pensando nos 12 filhos de Israel.
né? E são vários filhos que ele teve, né? Então a gente vai, se você ler os capítulos seguintes, a partir dos filhos de Israel, e um dos filhos de Israel que a gente vai finalizar aqui falando um pouquinho sobre ele é José, também conhecido como José do Egito. Talvez você tenha visto algum filme, algum programa, algo que mostre José, né, dessa maneira. E José é filho de Israel, né, filho de Jacó, né, porque ele foi gerado ali e ele é um dos 12. E aí, no capítulo 37, eu queria que você pudesse ler comigo, versículo 1 diz assim: Jacó passou a morar na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Este é o relato de Jacó e sua família. Lembrando que Jacó e Israel é a mesma pessoa. Quando José tinha 17 anos, quem que é José? Filho de Jacó. Cuidava dos rebanhos de seu pai. Trabalhava com seus meio-irmãos, os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e contava para seu pai algumas das coisas erradas que seus irmãos faziam. Então vamos chegar aqui em José. Né? Eu acredito que em algum momento da sua história você já deve ter ouvido algo relacionado a José, uma ministração, algo específico, né? Porque a história de José é muito interessante. Ele é um dos 12 ali, filhos, né, de Jacó, e ele era o queridinho do papai. Eu não vou conseguir abrir aqui os versículos para provar isso que eu estou te dizendo, mas se você ler o versículo 3 já do capítulo 37, já está escrito isso, ó, Jacó amava José mais que qualquer outro dos seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Dos filhos que nascem por último, os caçulinhas ali, né? E ele é filho da esposa que Jacó mais amava também. Então aqui é interessante, né, a gente perceber que havia um conflito aqui nessa família, né? Porque ele tinha filhos e filhas, mas Jacó tinha o seu preferido. Isso gerava algo ali no ambiente familiar que não era positivo. E José, sendo um desses filhos, ele era bem mimado. Se você ler o texto aqui, você vai perceber que o pai dele mimava ele, né? E assim, obviamente é legal os pais agradarem seus filhos, fazerem, né, e cuidarem bem, mas existem situações que às vezes estragam os seus filhos justamente por fazerem e tomarem atitudes assim, né? E a gente vai perceber que havia um ambiente difícil aqui nessa família, justamente porque José era o filho preferido de Jacó, né? E aqui a gente vai perceber isso. E aí, nesse ambiente, a gente vai ver que os irmãos tinham raiva, né, de José, porque também ele se exibia, né? Então, tem os dois lados da história. E aí, eles chegaram ao ponto de querer matar José. Só que aí, né, pela misericórdia de Deus, e havia um plano maior do que o plano dos irmãos, que era o plano de Deus, a gente vai perceber que um dos irmãos falou: não vamos fazer isso, ele é sangue do nosso sangue, vamos vender ele, então, como escravo. E aí, o que acontece? José, que era o filhinho do papai, tinha de tudo ali, estava num ambiente familiar em que ele era mimado, né? Foi vendido como escravo pelos próprios irmãos para o Egito, né? Para uma caravana de egípcios, de pessoas que estavam indo para o Egito. No final, né? Eu acho que você já conhece essa história. A gente vai perceber que José estava num ambiente hostil ali no Egito, né? Porque ele era bem cuidado na sua família, querido pelo seu pai, e acabou sendo vendido dessa maneira. E de contrapartida, os irmãos ainda mentiram para o próprio pai, porque eles falaram: ó, um bicho do mato chegou e matou ele morreu. Então, para o pai de José, se você olha um pouco com atenção a história de José, a gente vai perceber, né, apesar das falhas humanas ali, tanto do pai de José, quanto dos irmãos, né, porque foi um misto ali de atitudes, situações, a gente vai ver que havia um propósito maior de Deus se cumprindo através da vida de José, porque mesmo acontecendo tudo isso, na leitura bíblica você vai perceber que José permaneceu fiel a Deus, mesmo estando longe, mesmo sendo injustiçado, né? Porque, assim, não foi certo os irmãos ter feito isso com ele foi vendido como escravo. E aí lá ele, né, honrou a Deus, né? E aí ele foi ser escravo na casa de Potifar, e ele cuidou bem das coisas ali.
Aí ele estava indo bem, a esposa de Potifar tentou ele e ele não quis fazer nada errado e ele foi acusado falsamente, né? Aqui é interessante nesse contexto, se a gente perceber no versículo 9, o que acontece ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar acusou José injustamente de que ele estava assediando ela, sendo que foi o contrário. Né? Nos dias de hoje, uma acusação, né, dessas, a gente sabe quando acontece, como que isso toma uma proporção, né, na mídia, né, de que né, quando acontece algo sobre isso, sobre abuso, sobre assédio, sobre estupro, enfim, são acusações que causam realmente uma reviravolta, né? E foi basicamente isso, né, que José vivenciou, e ele foi mandado para a prisão injustamente, porque no texto mostra que foi quem estava errada era a esposa de Potifar, né, que queria fazer algo que José não cedeu à tentação dela e ele fugiu dela. Mas quando ele fugiu, ela ficou com a capa dele e ela pegou e contou uma outra história. Né? Nem sempre aquilo que está gritando ali, né? Ele foi acusado, ele não tinha ninguém para defender ele. Né? E a gente precisa tomar cuidado, às vezes, quando algo assim vem na mídia, de uma situação que expõe alguém, precisamos tomar cuidado, porque às vezes, se fosse nos dias de hoje, as mídias ali, que ele não fez nada de errado e que ele foi acusado injustamente. Não estou dizendo que não existem pessoas mal intencionadas que podem fazer, infelizmente, mas que a gente precisa tomar cuidado para não tomar um partido, né, de uma forma incorreta. Porque o que aconteceu aqui, de fato, foi que José foi injustiçado e ele foi para a prisão. E aí, na prisão, o que acontece? José continua honrando a Deus. E tudo que ele faz, ele fazia com temor a Deus. Tanto que ele não cedeu à tentação da esposa de Potifar. Por isso, ó, versículo 8 do capítulo 39 diz assim: José se recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. Como ia cometer tamanha maldade? Esse senso aqui de José é muito interessante, porque ele temia, primeiramente, não a Potifar, que era o esposo da mulher que estava indecentemente ali assediando José. Ele temia a Deus. Ele falou: se eu aceitar a proposta que a senhora está me oferecendo, eu estou pecando contra Deus, né? E o temor a Deus realmente nos evita de muitas situações, né? E aqui José realmente honrou a Deus ao tomar essa atitude. Só que, né, ele foi preso injustamente, mas Deus estava e continua no controle de todas as coisas, e a gente vai perceber o desenrolar dessa situação aqui, como tudo vai acontecer, né? Ele foi preso, mas lá na prisão, Deus tinha um propósito. E aí, governador do Egito, está no capítulo 41, a partir do versículo 37, né? E aí, como que tudo isso aconteceu? Né? Não foi de um dia para a noite. Ele viveu todo o processo ali, né? Sendo escravo na casa de Potifar, depois sendo preso injustamente, e ainda assim honrando a Deus, né? E eu queria finalizar aqui esse tempo com você, né? Que você possa se ater a esses capítulos. Semana que vem a gente vai continuar a partir de Moisés, mas que você possa ler toda a história até o final aqui. A gente tem mais uns 7 capítulos aqui do livro de Gênesis, onde você consegue perceber, né, o que Deus fez aqui, né, na vida de José, né, e através da forma como ele obedeceu a Deus, mesmo naquele cenário totalmente contrário e improvável, que vale a pena obedecer a Deus, ser fiel a Ele, honrar a Ele, temer a Ele. E quando nós nos posicionamos dessa maneira, o que é de Deus em nosso favor vai acontecer, né? Então, que você possa se acalmar. Talvez você esteja num momento difícil, desafiador da sua história, mas saiba que nenhuma tempestade vai durar para sempre. Assim como as boas estações passam, as dificuldades também vão passar. O que vai permanecer é a nossa obediência, aquilo que nós
cultivamos no nosso relacionamento com Deus. Então, que você possa, como José, ser fiel a Deus e que ele possa te inspirar nessa sua caminhada com ele. Tá bom? Então, a gente vai fechar aqui. Te desafio a ler os capítulos, a partir do capítulo 40 aí, conhecer a história de José, ver os detalhes. E a semana que vem a gente dá seguimento. Lembrando que hoje, especificamente, não teremos a programação específica ali presencial do discipulado, mas nós nos encontramos às 7h30. Que Deus abençoe vocês